A paz, a graça, o amor de Deus esteja com cada um, cada coração nesta manhã. Obrigada, pastor, pela confiança, né, de deixar eu vir falar às mães da tua igreja. E não é só as mães, não. A palavra de Deus é abrangente e fala ao coração das mães, dos pais, das crianças. E hoje é uma palavra que move muito a ação das mulheres. É uma reflexão. E eu agradeço muito a Deus, porque Ele coloca no nosso coração. Primeiro Ele vem falar conosco, para depois a gente ter o que falar com o nosso próximo. Mas hoje é o Dia das Mães. Eu estava pensando, no Dia Internacional da Mulher, nós comemoramos o Dia da Mulher. Mas por que existe o Dia Internacional da Mulher? Aí tem a origem. Eu fiquei pensando, o Dia das Mães também tem origem, mas eu não sabia qual é a origem do Dia das Mães. Então hoje se comemora quase no mundo inteiro. Lá o tio Hugo, ele diz que não é no mundo inteiro que se comemora hoje. Ele diz que lá na Noruega, África do Sul, Portugal, é no dia 2 de maio, né? Mas já nos Estados Unidos, Dinamarca, Finlândia, Japão, Turquia e Itália é no segundo domingo de maio. Bem, como surgiu? O Dia das Mães teve sua origem no princípio do século XX. Nossa, já tem tempo, hein? Quando uma jovem americana chamada Anne Jarvin entrou em completa depressão por perder sua mãe. Já imaginou completa depressão? Eu já vi uma pessoa em completa depressão. A pessoa não anda. Suas amigas preocupadas tiveram a ideia de perpetuar a memória de sua mãe com uma festa. Anne quis que a festa fosse dedicada a todas as mães, vivas e mortas. Em pouco tempo, a notícia se espalhou. Em 1914, foi oficializada pelo presidente Wilson, em 9 de março, nos Estados Unidos, o Dia das Mães. Tem muito tempo. No Brasil, o primeiro Dia das Mães foi promovido pela Associação Cristã de Moços de Porto Alegre. Foi no dia 12 de 5 de 1918. Mas, em 1932, eu não havia nascido ainda. O presidente Getúlio Vargas oficializou o Dia das Mães no segundo domingo de maio. Mas quando eu tinha um aninho, em 1947, o cardeal arcebispo Dom Jaime de Barros Câmara, ele determinou que fizesse parte do calendário da Igreja Católica Romana. Eis aí o Dia das Mães. Parabéns, mamães, pelo seu dia. Hoje, dizem algumas pessoas que esse dia é meramente comercial. Mas os mesmos lábios que dizem que esse dia é meramente comercial, esses mesmos lábios também dizem que se emocionam. Então é um dia emocionante para muitas pessoas. Por quê? Porque elas lembram de coisas, né, que aconteceram relacionadas a ser mãe, a ter ou não ter mãe, ou mesmo a não ser mãe. Tem pessoas que não são mães. Eu não era para ser mãe, não tinha possibilidade nenhuma de ter filhos. Imagina, hein? Mas Deus é maravilhoso. Minha filha também, a Laura, ela não tinha possibilidade nenhuma de ter filhos. E ela gastou o dinheiro que tinha, o que não tinha, foi para São Paulo, foi para aqui, foi para ali, faz tratamento daqui, dali, nada. Quando ela parou de tratar, ele diz assim, não adianta mais nada para mim, agora é só Deus. Aí ela teve uma menina, já com 40 anos de idade, e a menininha dela está com 3 aninhos, é um milagre de Deus, né? Então esse dia é emocionante para muitas pessoas. Tem muitas mães hoje que estão em lágrimas.
lágrimas constantes por filhos ingratos. Eu frequentei um asilo, muitos daqui já foram lá comigo. Durante 18 anos eu ajudava aquelas senhoras cegas a lerem a Bíblia. Eu ia ler a Bíblia para elas. E sempre eu ia lá, durante 18 anos. Elas morriam, outras vinham, mas todas tinham a mesma queixa. Filhos ingratos, as mesmas lágrimas. Filhos que as deixavam lá, mas nem visitavam elas. Entregavam elas com um cartãozinho da pensão ou da aposentadoria e deixavam lá. Mães que choram por filhos ingratos, mães que choram por filhos drogados, mães que choram por filhos presos, mães que choram por filhos que se foram prematuramente, mães que choram por seus filhos. Mas graças a Deus, temos mães que se alegram por filhos obedientes a Deus, tementes a Deus neste mundo, fazendo a diferença neste mundo. Para as mães que têm o coração dolorido hoje, a Bíblia deixa aqui um versículo de Isaías 63, 13, que diz que Deus, Ele consola como a mãe consola o seu filho. Você já viu como a mãe consola? O filho só sabe chamar a mãe na hora da dor. Mamãe. Minha netinha, ela dormiu comigo ontem. E, não, foi de ontem, da amanhecer ontem, foi sexta-feira. E eu escutei cedinho aquela vozinha assim: mamãe, mamãe. Ela estava chamando a mãe. Sabe por quê? Porque ela molhou a caminha. Estava cheia de vergonha. E não queria me ver, nem queria ver a tia, queria ver a mãe. Na hora da vergonha, na hora da dor, do sofrimento, o filho de qualquer idade, né, quer ver a mãe. Quem as tem, que as concede. Mas para as mães que sofrem, Deus é o consolo, como diz lá em Isaías. Mas o que vem a ser mãe? Você já pensou em ser mãe para Deus? Essa vai ser a nossa reflexão de hoje. Ser mãe para Deus. Será isso possível, ser mãe para Deus? Ser mãe para Deus. A Bíblia nos mostra casos de mulher que se tornaram mães para Deus. Mas o que é ser mãe? Ser mãe é ir além, bem além de gerar filhos biológicos. Porque o fato de engravidar é muito fácil para a maioria esmagadora de mulheres. O fato de ser mãe, de gestar, de engravidar. A gestação não é fácil para algumas. E o parto para algumas é muito difícil. Mas o grande desafio é criar filhos. Ter filhos é uma coisa. Criar filhos é outra coisa. Criar filhos não nos primeiros anos, que ele está dentro de casa, que você está cuidando, que coisa boa, né? O filho, na idade de 1 aninho até 3 aninhos, é somente uma alegria na nossa vida. Porque é muito gracioso. É os primeiros passinhos, o primeiro risinho, a primeira palavra. É a maneira de pedir o alimento. Até na amamentação. Tudo é alegria, tudo é prazer, tudo é novidade. Você não quer abrir mão daqueles primeiros anos de vida do seu bebê. Nunca você vai querer abrir mão disso. Porque você vai olhar para aquela criança e ver o milagre de Deus todos os dias na vida daquela criança. Mas criar filhos é um grande desafio. Eu vi esse desafio na minha vida quando a minha filha Marta nasceu. E eu peço desculpa aos irmãos nesse momento, porque eu preciso testemunhar desse Deus maravilhoso. Eu não posso deixar de falar daquilo que Ele tem feito na minha vida, do maior milagre que Deus promoveu na minha mente, na minha vida, nessa ocasião.
Então, minha filha acabara de nascer, a minha 7ª filha. Eu estava fazendo 18 anos de casada. E a minha filha mais velha tinha completado 13 anos de vida. No meio dessas 2 filhas, uma de 1 mês e uma de 13 anos, havia 5 meninos. Uma escadinha. A mais velha quase pega, o segundo quase pega a mais velha na idade. Eles chegam a fazer a idade junto. Para vocês verem que a diferença é muito pouco. Teve uma época que eu tinha 4 bebês dentro de casa para cuidar. Mas quando a minha filha, a 7ª filha nasceu, o meu esposo, ele ficou fraco da ideia dele, resolveu ir embora, nos abandonou por completo, vendeu toda a firma, porque tinha, só para não ter que repartir. Naquele tempo não tinha esse negócio de Maria da Penha, essas coisas aí. A polícia até zombava se você fosse fazer queixa do seu marido. Então você tem que se preservar um pouco. E eu me preservava. Sozinha, com o bebê, e aquelas crianças todas, muito ameaçada. Para onde correr? Eu acabara de conhecer Jesus. Num culto na rua. Eu acabara de conhecer Jesus. Num culto da Igreja Maranata Missionária. Quando eu ia passando com as minhas dores, as minhas dúvidas, os meus sofrimentos, para onde vou, o que vou fazer, que vai ser de mim. E aquele pastor fez uma pergunta. Você que está passando aí na rua, olha para dentro de você, veja o que Deus tem feito na tua vida. É momento de agradecer. Eu comecei a pensar, mas o que Deus tem feito na minha vida? Minha vida está um caos. Mas o que Deus tem feito na minha vida? Eu não sei nem o que eu vou fazer dela. Mas eu estou em pé. Eu estou respirando. Eu vou agradecer. Eu me lembro que eu parei na praça, abaixei minha cabeça e falei, Senhor, muito obrigado, porque eu ainda estou em pé. E quando eu abri os olhos, tinha umas mãos em cima da minha cabeça, assim, ó, orando. Os irmãos estavam orando por mim quando eu abaixei a cabeça. Não sei de onde surgiram com tanta pressa. E daquele dia em diante eu conheci o Senhor Jesus. Comecei a ler, comecei a conhecer o Senhor Jesus. E eu entreguei os meus filhos ao Senhor Jesus. Ao Senhor, não posso com essas coisas. E eu me lembro, meus irmãos, que as coisas que eu li na Bíblia são aquelas palavras encorajadoras de Jesus que não saíam da minha mente. Eu li e saltava da Bíblia. Na tua paciência possuirei tua alma, está lá em Lucas. Outra passagem que não saía da minha cabeça era: eis que eu estou convosco todos os dias. Todo dia ele vai estar comigo, ele vai me ajudar. Então me lembrava também de outra passagem: não estejais ansiosa por coisa alguma, cada dia basta o seu mal. Então por que eu vou pensar no amanhã? Tem que pensar hoje. Então eu pensava também naquela outra parte quando Jesus disse: vinde a mim. Essa passagem, quando Jesus disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansado e oprimido, que eu sou o alívio. Eu estava cansada e eu estava oprimida, e meus olhos se fixaram numa ilustração que tinha no batistério da igreja que eu estava frequentando, do rio da água viva. É baseada no Salmo 1, onde fala: bem-aventurado, os que não andam segundo aos conselhos dos ímpios, não se detêm na mesa dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, porque será como uma árvore plantada junto a ribeiro de água, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Eu precisava de prosperidade. Que tipo de prosperidade que eu precisava? É aí que está a questão. Esses versículos fizeram uma renovação extraordinária na minha vida, irmãos. E Deus começou a trabalhar na minha mente. Primeira coisa que Deus colocou na minha mente foi que os meus 7 filhos pertencem a Ele, e eu preciso cuidar deles.
Eu não tenho que contar com ninguém para me ajudar a cuidar deles. Eu não tenho que obrigar a ninguém a ter a obrigação que é somente minha. No caso, quando o pai já não quis ter este dever, essa responsabilidade. E eu tomei para mim. Se alguém me ajudasse em alguma coisa, amém. Se não me ajudasse em nada, amém também. Visto que eu tinha muitos irmãos, visto que eu tinha mãe, não tinha pai. Muita gente que poderia, com situação boa, poder me ajudar, mas porque eu escolhi o Evangelho, eu fui desprezada pela minha família e mandaram eu pedir ajuda ao pastor. E eu fui pedir ajuda ao meu pastor Jesus Cristo. Eu me emociono. Eu não gosto muito de falar, mas eu preciso falar, porque sou mãe e ele, que é o dono da vida, que é o dono da minha herança, ele me deu a prosperidade. E eu vou te contar qual. Durante esses anos todos que eu criei esses filhos, nenhum deles adoeceu. Antigamente era bronquite, pneumonia, era broncolite, um montão de peticor bolhoso, essas doenças todas que criam. Mas depois que eu conheci Jesus, que eu os entreguei a Ele, ninguém mais adoeceu. Prosperidade, irmãos. Outra coisa, meus filhos estudavam no Brisolão, no semi-internato. Eu trabalhava em 2 firmas, cuidava deles. Mas domingo de manhã, a fila ia para a igreja de manhã e de noite. Onde encontrar forças para isso? Prosperidade, irmãos. Deus me dava força, visão de cada dia o seu mal. Então, meus filhos estudaram em escola pública. Hoje, eu posso dizer para vocês que Deus os conduziu. Só tem 2 dos meus filhos que não têm nível universitário porque não quiseram. Todos eles conseguiram se formar em alguma coisa. Uns são até formados em música. Tem uma que tem 3 faculdades, está fazendo mestrado agora, não para de estudar nunca. E todos eles, eu vejo a mão de Deus, irmãos. Eu vejo a mão de Deus os conduzindo. Todos eles trabalharam e assinaram a carteira do menor, que antigamente assinava a carteira do menor. Trabalharam com 14 anos, carteira assinada. Um no Globinho, o outro com ajudante de serralheiro, outra trabalhava em lojinha, tudo isso no começo. Sempre a mão de Deus. Eu já posso dizer, sou mãe vitoriosa? Sou sim, a minha vitória. Eu elevo ao Senhor Jesus Cristo, que não desampara. Então, criar filhos, é impossível criar filhos sem Deus. E para testemunho, o meu irmão mais velho, que teve um casal de filhos, veio a mim para me perguntar qual era o segredo. De quê? Você criou 7 filhos sozinho. Você comanda eles até hoje, eles te ouvem. E os meus filhos fogem de mim. Eu falei assim, não fui eu que os criei, mas foi Jesus Cristo que os conduziu, porque eu os coloquei diante dele. Ainda está em tempo. Até hoje ele não se converteu. Então, criar filhos sem Deus é um perigo. Então aqui, as mães precisam de quê? Ter em mente que os filhos são herança de Deus, que está no Salmo 127, o versículo 3. A responsabilidade de uma mãe vai além de tudo, vai além do parto e além dos primeiros anos. Ser mãe significa criar filhos para Deus. E criar filhos para Deus deve ser o propósito de toda mãe cristã. Então vamos ler a Bíblia, porque a Bíblia tem vários exemplos. Nem vou falar de Maria, que foi mãe para Deus, isso daí todo mundo sabe. Mas hoje Deus colocou no meu coração falar de Ana. Falar um pouquinho do que Ana nos ensina através do testemunho de vida que ela nos deixou. Vamos abrir a nossa Bíblia. 1 Samuel, de 1 a 28. Vamos ver. Vamos ler essa história maravilhosa.
com muita atenção, porque a história de Ana é tão clara que não vai precisar de falar muito. Havia certo homem de Ramataim, sufita, dos montes de Efraim, chamado Eucana, filho de Jeroão, neto de Eliú e bisneto de Tou, filho do Eframita Zuf. Ele tinha duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana porém não tinha. Todos os anos esse homem subia da sua cidade de Siló para adorar e sacrificar ao Senhor dos exércitos. Lá, Ofni e Finéia, os dois filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia sacrifícios, dava porções à sua mulher Penina e a todos os filhos e filhas dela. Mas a Ana dava uma porção dupla, porque a amava, apesar de que o Senhor a tinha deixado estéril. E porque o Senhor a tinha deixado estéril, sua rival a provocava continuamente a fim de irritá-la. Isso acontecia ano após ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival a provocava e ela chorava e não comia. Eucana, seu marido, lhe perguntava: Ana, por que está chorando? Por que não come? Por que está triste? Será que não sou melhor para você do que 10 filhos? Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e com a alma amargurada chorou muito e orou ao Senhor e fez um voto dizendo: ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação da tua serva, te lembrares de mim e não te esqueceres de tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, Eli observava sua boca. Como Ana orava silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouvia a sua voz. Então Eli pensou que ela estivesse embriagada e disse: até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. Ela respondeu: não se trata disso, meu senhor. Sou uma mulher muito angustiada. Não bebi vinho, nem bebida fermentada. Eu estava derramando minha alma diante do Senhor. Não julgueis tua serva uma mulher vadia. Estou orando aqui até agora por causa da minha grande angústia e tristeza. Ele respondeu: vá em paz e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Ela disse: espero que sejas benevolente para com a tua serva. Então ela seguiu o seu caminho, comeu e o seu rosto já não estava abatido. Na manhã seguinte, eles se levantaram e adoraram ao Senhor. Então voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com sua mulher Ana e o Senhor se lembrou dela. Assim, Ana engravidou e no devido tempo deu à luz um filho. E deu-lhe o nome de Samuel, dizendo: eu o pedi ao Senhor. Quando no ano seguinte Eucana subiu com toda a família para oferecer o sacrifício anual ao Senhor e para cumprir o seu voto, Ana não foi e disse a seu marido: depois que o menino for desmamado, eu o levarei e o apresentarei ao Senhor, e ele morará ali para sempre. Disse Eucana, seu marido: faça o que lhe parecer melhor. Fique aqui até desmamá-lo, e que o Senhor apenas confirme a palavra dele. Então ela ficou em casa, criou seu filho, até que o desmamou. Depois de desmamá-lo, levou o menino ainda pequeno à casa do Senhor em Siló, com um novilho de 3 anos de idade, uma roupa de farinha e uma vasilha de couro cheia de vinho. Eles sacrificaram o novilho e levaram o menino a Eli. E ela disse: meu senhor, juro por tua vida que sou a mulher que esteve aqui ao teu lado orando ao Senhor.
Era este menino que eu pedia e o Senhor deu-me. Por isso, agora eu o dedico ao Senhor. Por toda a sua vida será dedicado ao Senhor. E ali adorou ao Senhor. Ah, meu Deus. Que estas palavras que o Senhor colocou na minha boca possam sair de acordo com a tua vontade. Amém. Nós podemos tirar já lições da leitura, né? Quando eu li, a primeira lição que nós tiramos foi que Ana voltou-se para Deus, né? Quando nós nos voltamos para Deus, né, Ele concede, dentro da vontade dEle, o intento do nosso coração. Diz que Deus realiza os sonhos dos fiéis. Deus, Ele realiza os nossos sonhos segundo a vontade dEle. A primeira coisa que a gente aprende é voltar para Deus. Mãe, em qualquer situação que você possa se encontrar, volte para Deus imediatamente. E apresente para Deus o seu filho, com todas as questões do momento. Porque Deus se compadecerá dele e do teu coração. E Ana fez isso. Na hora da dor, a nossa atitude não pode ser diferente. Mas quando Ana estava sofrendo, antes dela fazer o tal pedido, ela estava sofrendo nas garras de Penina. Porque você pode imaginar o que Ana passou com Penina? Porque naquela época, hoje também é, mas naquela época era pior. A mulher que não tinha filho, meu Deus, era considerada inútil, né? Sem nenhum privilégio. E Ana suportava a sua rival. Eu me lembro que quando a gente lê a história de Sara, Agar também zombou de Sara. Mas a Sara teve uma atitude pouco diferente de Ana. Sara foi falar com Abraão, ou Abrão na época, né? Ela foi falar com ele: tira essa mulher daqui, manda ela embora. Não foi isso que ela fez? Mas no caso de Ana, a gente admira. Ela sofreu calada. Eu posso imaginar assim, Ana, ela assistindo a toda, posso dizer assim, piléria, né? Sarcasmo, zombaria, tantas coisas. Posso imaginar que Penina fez com ela. A atitude dela. Eu creio que ela se encolhia dentro de si mesma e ela mesmo se julgava assim: não sou ninguém, não posso nem dar um filho para o meu marido. Ela tem toda a razão de fazer isso comigo. Eu creio que ela humildemente ia se encolhendo dentro de si mesmo e ela não tinha uma reação de vingança. A Bíblia não mostra em Ana uma reação de ódio. A Bíblia mostra Ana submissa. A Bíblia mostra Ana chorosa. Eu imagino as lágrimas saltando, né, do rosto de Ana. Tenho visto essas lágrimas, as lágrimas de Ana, no rosto de muitas mulheres que não são mãe. Muitas mulheres que hoje nem vão às igrejas para não ouvir falar esta palavra mãe, não gostam do Dia das Mães. Sofrimento interior. Chega o marido e diz: mas não valho eu mais que 10 filhos? A Bíblia não diz o que ela respondeu, mas eu creio que ela não respondeu nada. Mas eu creio que muitas lágrimas ainda rolou do rosto de Ana. Então, o que Ana fez? Voltou-se para Deus com humildade. No verso 11 você vê: Senhor, se atentares para o meu sofrimento, se atentares. Porque ela se achava tão humilde diante de Deus que ela achava que Deus poderia saltar a vista assim, passar por outro lado, sem verificar o que ela estava passando. Deus é muito grande para detectar o meu sofrimento. Deus está muito alto, está muito além de mim para se importar comigo. Mas eu busco assim mesmo, que vai ver que em determinado momento Ele viu. Se atentares para o meu sofrimento, se olhares para esta tua serva, foi assim que ela se referiu, né?
se deres atenção à humilhação, te lembrares de mim, se não te esqueceres de mim, mas me deres um filho. Gente, certa vez eu ouvi daquele homem que eu conheci ele na adolescência, casei com ele, e ele falou para mim assim: já temos 2 anos de casado, se você não me der um filho, eu vou me mandar. E eu queria dar um filho para o homem ficar feliz. E eu também queria ser feliz, porque o meu sonho era ter uma casa cheia de filhos. E eu falei para o médico: eu quero ter filhos. Mas você não tem possibilidade nenhuma, mas vamos tentar. Um médico velhinho, chamava Jorge Armênio. Nunca esqueci o nome desse homem. Dr. Jorge Armênio, velhinho, já deve ter morrido, porque era muito velhinho mesmo. E eu fiz aquele monte de tratamento, um monte de hormônio e tal. Aí depois ele falou assim: olha, depois disso você vai ter que ter os filhos que Deus mandar. Irmãos, eu tive os filhos que Deus mandou. Eu tive quantos filhos Deus mandou. O médico falou que eu tenho que ter quantos filhos Deus mandar. Eu pedi a Deus o tratamento aí. E tive todos os filhos, e a última só não tive mais porque fui abandonada, né? Não por Deus, graças a Deus. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: que Ana, se te lembrares e me deres um filho. E Deus lembrou, ela não teve um filho só não, ela teve mais. Mas eu não sei quantos que ela teve, mas eu sei que ela teve mais filhos. E Deus deu o filho a ela. A primeira lição que a gente aprende aqui é colocar tudo, mas tudo mesmo diante do Senhor. A segunda é a dedicação. Os filhos são herança. Isso não está na Bíblia para a gente ler e passar por cima, não. Os filhos são herança de Deus. Tenho estado com algumas mães que se queixam comigo. Essa semana eu conversei com uma delas. E ela não aceita que a filha dela se case e a abandone. Porque ela só tem essa filha para cuidar dela. A menina já está com 38 para 39 anos. Tá? A menina comprou um carro e a menina tem que sair com a mãe, não pode sair com ninguém. Ela não dá liberdade nenhuma à mulher para viver a vida dela. E os namorados todos têm muitos defeitos. E ela falou assim: eu não aceito. Eu falei assim: você é doente. Você é uma mulher cristã e não aceita que sua filha se case. Você está prejudicando a vida da sua filha. Conversei muito com ela, mas ela disse que não aceito, não está dentro de mim, meu marido já me abandonou, agora minha filha também vai me abandonar. Que negócio é esse? É muito complicado, irmão. Os filhos não são nossos. Deus nos emprestou para que nós cuidássemos deles, né? Para que eles fossem pessoas que fazem diferença neste mundo. Dedicar o filho a Deus, orientar o voo, não cortar as asas, né? Você ensina. Às vezes ele não vai para aqui. Quem tem muitos filhos, aí tem a diversidade. Uns seguem direitinho, mais ou menos o que você ensina. Mas tem uns que, não, minha mãe me ensinou aqui, eu vou para cá. Deixa ele ir, pode ir. Mas olha, aqui é o certo. Você orienta, aí ele vai, bate com a cabeça lá, quebra a asa, tá, volta. Vai e volta, vai e volta, vai e volta. É um sofrimento muito grande, você vai e volta dos filhos, né? Mas acaba voltando sim, meus irmãos. Acaba voltando sim. Dedica cada manhã seu filho a Deus. Seria isso. Pela manhã citar nome. Senhor, estou entregando. No caso da Guiomar. Senhor, estou entregando Tuane, Lohane, Natane nas tuas mãos. Toda manhã. Não deixe falhar um dia. E de noite, Senhor, muito obrigado. O Senhor cuidou dos meus filhos. Isso é oração, não é nem automática. É uma oração de necessidade de uma mãe cristã. Ela dedicou. Você sabe o que é deixar o filhinho com 1 aninho? Acho que nem foi 1 aninho, acho que desmamou com 6 meses, 8 meses, não sei. E levar, entregar ao sacerdote Eli, sabendo que Eli tinha 2 filhos que não eram lá, essas coisas, que também estavam naquele lugar, e deixar o seu bebê, um homem já de idade, deixar ali. Ela fez isso porque ela prometeu isso para Deus e ela precisava cumprir. Dedicou o seu primogênito ao Senhor.
Nossos primogênitos, nós queremos coisas para eles, sonhamos coisas para eles, mas precisamos dedicá-los ao Senhor. Isso quer dizer, meu filho vai ser pastor, minha filha vai ser uma missionária, vai ser uma educadora religiosa para sempre? Nem sempre, né? Na minha família tem uma educadora e tem um pastor, mas amém se ele escolheu ser pastor, se todos escolhessem servir a Deus, mas a gente dedica para que o filho seja aonde está plantado, né, dar flores, né? Você pode dedicar o seu filho, ele pode escolher ser um professor e ali ser dedicado ao Senhor. Não quer dizer que ele vai ser um pastor ou ter uma vida eclesiástica. Ana confiava em Deus, né? Cumpria ali sua promessa. Samuel cresceu, chegou a ser um dos maiores líderes de Israel. Também ele teve uma tríplice função. Primeiro, servia como profeta, porque ele discernia a vontade de Deus, como sacerdote liderando o culto e também como militar. Sabe por quê? Porque sobre a orientação de Deus ele escolheu 2 reis para Israel, né? Então ele servia também como comandante militar, sob a orientação de Deus. A história de Ana mostra que da dor a mais amarga pode brotar uma grande promessa, se essa dor nos leva a Deus, né? Eu tive uma dor muito amarga mesmo. Desculpe, irmãs, mas falando de mãe, eu me envolvo muito, porque eu vi Deus agindo muito. Não dá para contar não os testemunhos da minha vida não. São muitos testemunhos, porque são quantos anos? 30 anos de bênçãos. Mas dentre bênçãos e vitórias, nossa, muito sofrimento, irmãos. Então, quando diz aqui que a dor mais amarga pode fazer brotar uma grande promessa, né? Se essa dor nos leva a Deus, eu me lembrei de quando meu filho vinha da igreja, né? Muita gente que sabe disso. E quando ele vinha dentro do ônibus, saltou do ônibus, os homens saltaram atrás, os meninos lá da nossa rua, bagunceiros, e atrás vinham os bandidos, e atirando. Meu filho se escondeu, eles foram lá onde estava meu filho, estava de um muro, achando que era um deles, e ali quis matá-lo. Ele recebeu 11 tiros, muita gente que sabe disso. E foi uma dor que eu não consigo expressar, muito grande, que eu senti na hora que recebi o saco com a roupa ensanguentada, que eu suspendei a roupinha dele, assim, e vi muitos furos na roupa. E eu fiquei, imagina a cabeça de uma mãe, vendo uma roupa cheia de sangue, e muitos furos, teu filho no hospital, e a pessoa dizendo, foi um tiro só, você viu muitos furos na roupa. Tua cabeça faz assim, né? Eu fiquei desnorteada. E eu falei assim, meu Deus, o que está acontecendo? Não estou entendendo. E eu escutei uma voz falando para mim assim, agora você não está entendendo, depois você vai entender. Mas porque eu tinha feito uma oração naquele dia, irmãs? Porque eu tinha um filho mais velho que não trilhava o caminho do Senhor. Olha a oração de uma mãe até onde vai, a dor para se transformar em promessa e alegria. E eu tinha um filho que promovia baile funk. Olha, esse mais velho me deu muito trabalho. E ele comprava umas caixas de som que parecia naquela época assim, os armários. O carro tinha que trazer ele lá. E ele montava na rua onde eu morava, baile funk. E vinha gente de tudo quanto era morro. Vinha carrinho de pipoca, bangu baiana, mas não sei o que, mas não sei o que. Ele que promovia aquele baile. Quem ajudava ele a promover? Não sei, irmão. Mas sei que era o filho da crente. É o filho da crente. Uns gostavam, outros censuravam. Mas naquele dia eu falei assim, não, eu não aguento mais isso, basta. Fui cedinho para a igreja, cheguei na igreja, entrei na igreja, me ajoelhei num cantinho, escondidinho lá, e orei ao Senhor, dizendo para Deus assim, Senhor, seja qual for a maneira que o Senhor vai usar, mas que hoje, Senhor Deus, esse meu filho, de nome José Roberto, ele enjoe desse ritmo de funk, enjoe de baile de funk,
funk, nunca mais queira ver isso na vida dele. Não sei qual o motivo que vai levá-lo a isso, mas eu entrego isso nas tuas mãos. Nesse dia, meu filho foi alvejado com 11 tiros. E estava havendo um baile funk na minha rua. Só que estava havendo assim, desse jeito. Ele armou tudo, faltou luz. Na hora dos tiros não tinha luz. Por isso também estava escuro. E quando ele desceu, que ele viu o irmão dele assim gritando, cheio de sangue no chão, ele disse que daquele momento ele enjoa até hoje de funk. Ele falou isso para mim naquele momento. Eu fui entender isso, irmãs, quando meu filho teve alta do hospital. Na hora não entendi nada, mas Deus falou, depois você vai entender. Ele vendeu aquelas caixas de som, comprou um terreno e fez uma casa para morar. Porque até então ele morava no morro, não cuidava das filhas. É o pai da Silane. Ele não cuidava direito das filhas. Dava um trabalho tremendo. E eu ficava muito angustiada de ver meu filho morando no morro, naquela situação que ele morava. E aquele dia ele vendeu aquilo tudo, tanta coisa que ele gastava, que deu para ele comprar um terreno. E depois nós todos ajudamos ele a fazer aquela casa onde ele mora até hoje. E se tornou um homem responsável. A única coisa que falta é ele seguir Jesus. Mas ele é um homem responsável, é um homem do lar. E dá valor o que deve ter valor. E esse meu filho que foi alvejado, ele ficou no hospital 8 dias. Levou realmente 11 tiros. Uma bala ainda tem pertinho da coluna dele. Esse é o pastor. Porque também ele falou, minha vida não é mais minha vida. Preciso dedicá-la ao Senhor. Igualmente a história de Ana, que mostra da dor mais amarga. Pode brotar uma grande promessa se essa dor nos leva a Deus. Os israelitas também, que iriam enfrentar muitos problemas em sua vida, precisavam do exemplo de Ana. Aqueles meninos que foram culpados porque o meu filho levou aqueles tiros, aqueles meninos eram aprendiz de bandido. Aqueles meninos ficaram tão... Porque ele sabia que meu filho saía com a Bíblia, lia a Bíblia no meio da rua, pregava a Bíblia para eles, e ele foi alvejado. Quando meu filho foi para casa, 3 deles foi visitar o meu filho. Aí eles choraram na minha sala. Meu filho falou assim, cara, eu fiquei bobo com Deus. Ama mais a vocês do que a mim, porque me escolheu para ser alvo, para vocês não morrerem no meu lugar. E ali meu filho louvou, pregou, né? Ele ficou com um tubo na boca, um no nariz e 2 de cada lado. Ele ficou todo entubado. Isso até quarta-feira. E na quarta-feira o pastor Davi Gomes, que era o pastor dele na época, fez lá junto com mais 4 pastores uma oração assim, ó. Foi aí que ele levantou. Uma oração de imposição de mãos. Eu me lembro das palavras do pastor Davi Gomes, já é falecido. Ele disse, venha Senhor, olha o teu servo como está. Vai restaurando. Restaura aí o seu estômago perfurado, o seu pulmão perfurado, Senhor. Restaura o seu fígado que foi espatifado, Senhor Deus. Faça com que ele possa viver bem sem a vesícula, Senhor Deus, porque não tem como ele ter uma outra, Senhor. Dá vida a este jovem, Senhor Deus, para a honra e glória do teu nome. Amém. Eu nunca esqueci essa oração. Isso, meu filho está prostrado. Quarta-feira, quinta-feira eu cansada, não fui ao hospital. Sexta-feira encontrei meu filho sem tubos comendo. Sabe o que? Arroz, frango, purê de batata. Mas teu estômago está perfurado. Não está mais, mamãe. Sábado meu filho estava de alta, domingo estava em casa. E aqueles meninos, um se converteu lá em Irajá, fazendo seminário. Os outros estão indo lá para a Igreja Universal, casaram, não, nenhum se transformaram em bandidos, para a honra e glória do Senhor, e eles nunca esquecem. E o que atirou nele encontrou com ele lá em Rio das Ostras, quando ele estava pregando lá na praça, e ele mostrou as marcas, disse que um homem, as lágrimas
chegou para ele dizendo: aonde foi que aconteceu e quando? Foi em 95, foi em tal lugar. Eu queria te encontrar porque nunca mais eu tive sossego na minha vida. Ele falou assim: mas Deus já te perdoou e eu te perdoo. Mas eu precisava te encontrar. Com as lágrimas. E este homem encontrou meu filho ainda. Então eu vi aí que da amarga dor surgiu tantas coisas boas, né? Ana é um exemplo para as mães. O que as mães desejam de seus filhos? Que eles sejam dedicados a quê? Seu filho ou filho está sendo criado para ser homem e mulher de Deus? Finalmente, ser mãe implica conduzir os filhos nos princípios cristãos. Conduzir é ir junto com eles, não é mandá-los, não. Viver uma vida de fé não fingida, como a de Lloyd e Eunice, né? Que segundo Timóteo, vivem o que aprendeu com sua avó e com sua mãe. Ana se destacou no papel de criar filhos para Deus. E você? Cria os seus filhos para Deus? Deseja isso para eles? Eles não são seus, são do Senhor. Um dia nós vamos ter que dar conta dos nossos filhos a Deus. Pensem nisso. Você que não é mãe, vai ser um dia. Que ótimo que está aqui já aprendendo que desde já pode começar a dedicar os seus filhos a Deus. Falando para as meninas, né? E essa lição, ela nos traz uma, como se diz, uma injeção de ânimo em nossas vidas, que vale muito a pena criar filhos para Deus. Eu posso dizer isso. Que Deus abençoe as mamães, que tenham um dia muito feliz, um almoço prazeroso, ganhem muitos abraços, muitos presentes. E as mães que estão tristes, Deus as consola, como a mãe consola os seus filhos. Amém. Amém.